Após 1945, quando os combates terminaram e as várias frentes foram desocupadas, coisas que ninguém tinha visto desde os dias da guerra começaram a aparecer. Não só na Alemanha, mas também em áreas rurais do Reino Unido, em costas do Pacífico, em cidades do leste europeu ou em antigas bases aliadas, começaram a surgir restos que continuavam ali, enterrados, selados ou simplesmente esquecidos. Alguns apareceram por acidente. Outros vieram à tona ao escavar terrenos, abrir túneis ou revisar instalações fechadas. Eram objetos, veículos, mensagens, estruturas ou espaços completos que haviam ficado congelados no tempo. Muitos não foram guardados de propósito. Apenas ficaram abandonados onde a guerra os deixou. Cada achado mostrava algo diferente. Como se combatia, como os recursos eram movidos, como se sobrevivia ou como se fugia. E embora já tenham passado décadas, fragmentos que ninguém havia visto ainda continuam aparecendo. Quais foram esses achados que surgiram tanto tempo depois e por que permaneceram ocultos? Quando começaram a cavar debaixo do que hoje funciona como uma escola em Vilna, ninguém pensava que algo tão antigo e tão carregado de história pudesse continuar escondido ali. Mas ao remover a terra, apareceram restos enterrados há décadas. O que os arqueólogos encontraram era parte da grande sinagoga de Vilna, um templo enorme que foi destruído durante a ocupação nazista. Ali, sob o solo, as bases do mikve, algumas peças do mobiliário, utensílios de estudo e fragmentos de objetos usados pela comunidade judaica permaneciam de pé. Vilna, em sua época, foi uma cidade com uma das maiores concentrações de população judaica em toda a Europa. Chamavam-na de Jerusalém do Norte, e não era exagero. Mas em 1941, quando as tropas alemãs entraram, tudo mudou. A cidade foi tomada, as famílias foram tiradas de suas casas e os templos foram atacados. Dezenas de milhares de pessoas foram assassinadas ou levadas para campos, e a sinagoga, que havia sido um ponto central na vida do bairro, ficou em ruínas. Depois, com a entrada dos soviéticos, o que restava do local foi completamente arrasado. Em seu lugar, construiu-se uma escola. O terreno foi nivelado e ninguém mais voltou a falar do que havia ali. Durante muitos anos, ninguém pensou que restasse algo por baixo, mas as escavações recentes demonstraram que nem tudo havia se perdido. Os arqueólogos, ao abrir o solo, encontraram restos que não tinham sido tocados desde os anos 40. As peças, apesar do tempo, continuavam em bom estado, como se alguém as tivesse escondido de propósito. Pela forma como estavam colocadas, parecia que durante os ataques alguém quis salvar o que podia e o enterrou às pressas. Não se tratava de relíquias quaisquer, mas de partes reais do dia a dia de uma comunidade que já não existia. Para os pesquisadores, o que havia ali não era apenas ruínas, era a prova física de uma cultura arrasada. Este achado devolveu visibilidade a algo que muitos já davam por esquecido. Em outra parte da Europa, a várias centenas de quilômetros dali, outra descoberta ocorreu de forma casual. Em uma base aérea na Holanda, uma equipe do museu estava limpando uma das crateras de bomba que ainda permaneciam marcadas desde os combates. O que a princípio parecia apenas um buraco entre tantos outros, acabou sendo muito mais. Enquanto removiam escombros, começaram a aparecer partes metálicas e depois de algumas horas perceberam que haviam encontrado restos de um avião. Mas não era um avião comum. Tratava-se de um Messerschmitt Mi-262, o primeiro caça-jato que voou em combate, desenvolvido pelos alemães nos últimos anos da guerra. O avião estava enterrado sob camadas de terra, como se o tivessem escondido de propósito. O mais surpreendente era o estado em que se encontrava. Embora tivesse danos visíveis, era possível ver claramente os canhões montados na parte dianteira, o para-brisa de vidro grosso e até fragmentos das asas que conservavam sua forma. A maneira como havia sido coberto fazia pensar que não foi produto de um acidente, mas uma decisão intencional. Talvez, ao ver que a guerra estava sendo perdida, alguém optou por enterrar o avião antes que fosse tomado pelos aliados. O Me-262 foi uma das apostas mais fortes do regime nazista para mudar o rumo do conflito. Sua velocidade e design o tornavam muito superior aos caças a hélice tradicionais. No entanto, chegou tarde demais e nunca pôde ser fabricado nem usado em quantidade suficiente para fazer diferença. O que tornou essa descoberta especial foi que, pela primeira vez,
Pôde-se ver um exemplar quase completo no mesmo lugar onde havia sido deixado. Não era uma réplica nem uma peça de museu trazida de outro país. Era o avião original, exatamente como ficou nos últimos dias da guerra. Desde sua recuperação, tornou-se uma prova direta de como a tecnologia, mesmo a mais avançada, não é suficiente quando o tempo se esgota. No outro extremo do continente, uma história muito diferente vinha sendo contada há décadas. Segundo alguns veteranos britânicos, no final da guerra, uma grande quantidade de aviões Spitfire havia sido enterrada na Birmânia, o que hoje é Myanmar. A versão dizia que esses aviões, novos e sem uso, foram enviados como parte de uma operação, mas que ao terminar o conflito e sem forma de trazê-los de volta, eles os enterraram debaixo da terra para evitar que caíssem em mãos inimigas ou fossem abandonados ao relento. Durante anos, a história ficou em rumores. Falava-se de pistas cobertas, de caixas seladas e de testemunhos que diziam ter visto os aviões antes que fossem cobertos por terra e cimento. Mas nada estava confirmado. Até que um caçador de aviões históricos britânico decidiu levar o assunto a sério. Viajou várias vezes ao país, entrevistou testemunhas locais, estudou os mapas da época e comparou registros militares. Conseguiu até que o primeiro-ministro de seu país apoiasse o projeto de escavação. Reuniu-se dinheiro, montou-se uma equipe com arqueólogos e escolheu-se o ponto exato onde, segundo a história, os Spitfires estavam enterrados. As expectativas eram enormes. Se fosse verdade, estariam recuperando aviões novos, trancados em caixas seladas, guardados como uma cápsula do tempo militar. Mas depois de semanas de trabalho, não encontraram nenhum único avião. As medições do terreno mostravam que algo havia sido removido ou alterado naquele lugar, mas não havia restos claros. Para muitos, foi a prova de que a história era falsa. Para outros, o fato de o terreno estar alterado indicava que talvez alguém já tivesse retirado os aviões muito antes. O certo é que, apesar do esforço, não houve achado. Mas a tentativa não foi em vão. Tornou-se um dos casos mais conhecidos de busca arqueológica moderna ligada à Segunda Guerra Mundial. Embora não tenha havido resultado físico, serviu para mostrar como certos relatos de guerra continuam vivos, mesmo quando os protagonistas já não estão. Além disso, deixou claro que nem todos os mistérios terão um final fechado e que às vezes a história se compõe também de tentativas, buscas e lacunas que não se preenchem. Mas nem tudo ficou debaixo da terra ou esquecido entre edifícios. Também no mar, alguns achados demoraram décadas para aparecer. Um dos casos mais esperados foi o do USS Indianapolis, um navio de guerra americano que teve um papel crucial nos últimos dias do conflito. Em julho de 1945, esse cruzador foi encarregado de transportar partes fundamentais da primeira bomba atômica da Califórnia até a ilha de Tinian, onde o ataque a Hiroshima estava sendo preparado. Foi uma missão secreta, rápida e sem escolta. Depois de completar a entrega, o navio seguiu seu caminho, mas no meio do Pacífico foi atacado por um submarino japonês. O impacto foi direto e afundou a embarcação em apenas 12 minutos. Dos mais de 1.100 homens que estavam a bordo, apenas 316 sobreviveram. Os demais morreram por ferimentos, desidratação ou ataques de tubarões, enquanto esperavam por ajuda que demorou vários dias para chegar. O naufrágio do Indianapolis foi um dos piores desastres navais na história da Marinha dos Estados Unidos. Por muito tempo, não se soube onde ele havia ficado. O local exato do naufrágio permaneceu desconhecido por mais de 70 anos. Somente em 2017, uma equipe de exploração privada conseguiu encontrar os restos a quase 6.000 metros de profundidade. O navio estava quase inteiro, apoiado no fundo do mar. Algumas áreas mostravam os danos causados pelos torpedos, mas boa parte da estrutura ainda estava de pé, inclusive com a torre e partes do casco ainda reconhecíveis. Este achado não apenas encerrou um dos capítulos mais dolorosos para os marinheiros que sobreviveram, mas também deu acesso a imagens detalhadas de como ficou uma embarcação que havia sido parte de um dos momentos mais delicados da guerra. Tudo foi gravado e documentado por câmeras submarinas. O achado se tornou uma referência direta para entender como as operações navais no Pacífico se desenvolveram durante esse trecho final do conflito. Esse não foi o único caso de um grande navio militar encontrado tantos anos depois. Também o USS Yorktown, outro porta-aviões dos Estados Unidos, apareceu no fundo do mar após décadas sem se conhecer seu paradeiro exato.
Este navio tinha sido fundamental durante a Batalha de Midway em 1942. Durante esse enfrentamento, o Yorktown foi atingido por aviões japoneses e ficou muito danificado. Apesar das tentativas de rebocá-lo, o navio não aguentou e acabou afundando. Naquele momento, acreditava-se que não havia como recuperar nada. A única coisa que se sabia era que havia ficado em algum ponto do oceano, sem marcas claras. Passaram-se mais de 50 anos sem sinais. Em 1998, o oceanógrafo, que também havia encontrado os restos do Titanic e do encouraçado Bismarck, liderou uma expedição que conseguiu localizá-lo. Estava a mais de 4.000 metros de profundidade. Quando as câmeras o mostraram pela primeira vez, ficou claro que o navio havia resistido como uma cápsula selada. O casco estava intacto, as marcas do nome eram visíveis e os equipamentos internos, embora oxidados, continuavam em seu lugar. Inclusive, a pintura era reconhecível. O Yorktown foi um dos primeiros casos em que se pôde estudar com tanto detalhe um navio afundado daquela época. Graças ao seu estado, tornou-se uma espécie de museu submarino que mostrava como era a vida a bordo durante esses combates. Diferente de outros naufrágios que ficaram destruídos por explosões, este conservava uma forma clara, como se ainda pudesse ser percorrido por dentro. A descoberta também serviu para melhorar as técnicas de busca em águas profundas. A equipe que trabalhou nessa missão depois aplicou esses mesmos métodos para outros casos. Mas, sobretudo, permitiu confirmar que boa parte da história naval da guerra continuava debaixo d'água, esperando ser encontrada. Os restos do Yorktown agora são vigiados como patrimônio submerso, sem planos de recuperação física, mas com acesso restrito para missões científicas. Assim, o que havia sido uma perda se transformou em um ponto de referência visual sobre o que aconteceu em uma das frentes mais decisivas do conflito. Nem todas as descobertas vieram do fundo do mar. Em algumas casas antigas da Inglaterra, ainda podem vir à tona pequenos, mas potentes, rastros do que foi a guerra no dia a dia. Em Surrey, ao sul do país, um homem decidiu restaurar uma chaminé em sua casa de campo. Ao limpá-la por dentro, deparou-se com galhos, cinzas velhas e algo mais. Entre os restos, encontrou o corpo seco de uma pomba. Não parecia algo fora do comum, até que notou que ela tinha uma cápsula amarrada na pata. Ao abri-la, apareceu um papel muito fino, enrolado, com uma mensagem escrita à mão. Não estava em inglês nem em texto simples. Era uma mensagem cifrada. O homem a entregou às autoridades e depois chegou aos especialistas de Bletchley Park, o centro onde durante a guerra os códigos alemães haviam sido decifrados. Após revisar o conteúdo, confirmou-se que era uma mensagem militar, criptografada com o sistema usado pela máquina Enigma. Não pôde ser decifrada por completo, mas os especialistas asseguraram que se tratava de um comunicado enviado de território ocupado pelos alemães para os comandos britânicos. A pomba aparentemente havia sido solta para cruzar o canal e levar a mensagem. Mas, por algum motivo, em vez de chegar ao destino, desceu até essa chaminé e ficou presa. Morreu ali, com a mensagem ainda em sua perna. O que torna esse achado tão único não é apenas a história por trás dele, mas o fato de que a mensagem se manteve intacta por mais de 70 anos, oculta em um lugar tão cotidiano. Durante a guerra, mais de 250.000 pombos foram usados como parte do sistema de comunicações. Eram rápidos, podiam voar longas distâncias e não podiam ser rastreados pelos sistemas de rádio do inimigo. Eram enviados com mensagens-chave, muitas vezes em momentos em que não havia outra forma de contato. Este caso demonstrou que, mesmo hoje, ainda pode aparecer uma peça original desse sistema, e com um conteúdo que não havia sido visto por ninguém desde o dia em que foi escrito. A mensagem, embora breve, mostrava uma estrutura militar real e foi feita para ser lida por oficiais que sabiam decifrar esse tipo de código. O fato de ter estado todos esses anos em uma casa comum, sem que ninguém a notasse, faz com que este achado seja um dos mais raros relacionados com a rede de comunicação secreta da Segunda Guerra Mundial. Assim como os objetos enterrados e os navios afundados continuam a vir à tona, também os fragmentos de papel, os animais usados em combate e as ferramentas mais simples continuam aparecendo onde menos se espera. A guerra deixou marcas visíveis nas cidades, mas também escondeu histórias entre tijolos, telhados, mares e chaminés. E embora o conflito tenha terminado há mais de 7 décadas, ainda há mensagens que estavam esperando para serem encontradas,
e missões que se encerraram apenas quando alguém as leu novamente. O que aconteceu com a pomba e sua mensagem escondida na chaminé não foi exceção. Em muitas partes do Reino Unido, ainda hoje surgem vestígios diretos do que foi viver a guerra por dentro. Anos depois que tudo terminou, uma família em Coventry estava reformando seu jardim quando notou que debaixo da terra havia uma estrutura metálica. Não era uma simples tampa enferrujada. Ao remover o solo com cuidado, apareceu a entrada para um abrigo antiaéreo familiar que estava oculto desde os anos 40. Era um daqueles bunkers improvisados que eram construídos nos quintais durante os bombardeios alemães. Mas este não estava vazio. Dentro havia bancos, fios velhos, garrafas, latas, caixas de ferramentas, restos de lanternas e até documentos. Os atuais donos da casa nunca souberam que aquilo estava ali. Quando desceram, perceberam que não era apenas um refúgio, parecia uma cápsula do tempo. Tudo o que havia ficado lá dentro estava praticamente intacto, protegido pela terra e pela estrutura selada. Inclusive encontraram brinquedos de madeira e um rádio portátil da época. O ar tinha aquele cheiro abafado de algo que não é aberto há décadas, mas nada estava podre ou queimado. A família decidiu não esvaziá-lo, mas sim conservá-lo como estava. Com o tempo, a mídia o chamou de o refúgio congelado no tempo. O especial desse achado não era apenas o que ele continha, mas o fato de que mostrava como vivia a gente comum naqueles dias. Não era um posto militar nem um esconderijo oficial. Era um bunker caseiro, montado para se proteger das bombas que caíam do céu. Cada objeto ali dentro contava como se preparavam para algo que podia acontecer a qualquer momento. As latas fechadas, os cobertores enrolados, as lâmpadas de reposição, tudo estava ali como se alguém fosse voltar naquela noite. Mas ninguém voltou. O refúgio foi tapado e esquecido. O fato de ter reaparecido assim, sem ter sido tocado por ninguém, transformou esse achado em um dos mais completos sobre a vida civil durante os bombardeios. Enquanto isso acontecia em uma casa qualquer, em outra parte do continente também surgiam surpresas que ninguém esperava. Perto de um povoado tcheco, foram encontradas peças de um veículo militar raro que não constava nos registros habituais. Tratava-se de um trator semi-lagarta do exército alemão, conhecido como SDKFZ 251. À primeira vista parecia um híbrido entre caminhão e tanque, com rodas na frente e lagartas atrás. O curioso é que não era um modelo comum. Pouquíssimos foram fabricados durante a guerra, e a maioria foi usada como veículos de carga, reboque ou lançadores de foguetes móveis. O que apareceu estava parcialmente enterrado, mas com a estrutura quase completa. Apesar de estar oxidado, as formas do motor, o sistema de suspensão e a torre superior eram distinguíveis. Ao revisá-lo, os especialistas confirmaram que era um dos modelos armados com lançadores múltiplos, o que o tornava ainda mais raro. Acredita-se que esse tipo de veículo foi usado em áreas arborizadas, onde as estradas eram ruins e a mobilidade rápida era necessária. O achado foi confirmado por especialistas em blindados, que identificaram os restos pelo chassi e pelo número de fabricação. Os restos foram levados para uma oficina onde sua restauração foi iniciada, não para fazê-lo funcionar novamente, mas para preservar sua forma. O trator SDKFZ 251 havia sido usado principalmente entre 1943 e 1945, mas muitos foram destruídos ou abandonados durante a retirada alemã. Este, por sua vez, estava completo, inclusive ainda havia marcas de tinta nas laterais. O que surpreendeu os pesquisadores foi que ninguém o havia descoberto antes. Ele estava em uma área rural, não muito longe de uma antiga estrada militar, mas por décadas ninguém havia notado. O achado também deu pistas sobre as rotas que algumas unidades usaram para se retirar para o interior. A partir dessa descoberta, outros pontos próximos onde poderiam ter restado mais vestígios foram rastreados. Embora nem todos os tratores SDKFZ 251 fossem iguais, este modelo era um dos mais escassos, e seu estado o tornou uma peça de alto valor documental. Ele mostrava como a maquinaria militar se adaptava a terrenos difíceis e como certos protótipos eram usados em situações muito específicas, longe das frentes principais. Não muito longe dessa área, nas colinas arborizadas da Turíngia, Alemanha, houve outra descoberta que chamou a atenção por seu tamanho e mistério. Tratava-se de um sistema de túneis conhecido como Mittelberg.
Por anos, os serviços de inteligência aliados suspeitaram que ali se escondia algo importante. Quando conseguiram entrar em 1945, encontraram uma rede de passagens subterrâneas com câmaras, tetos reforçados, estruturas inacabadas e equipamentos pesados. O estranho era que ninguém sabia com certeza para que havia sido feito. Alguns diziam que era um bunker de última hora para Hitler e seu círculo. Outros acreditavam que era uma fábrica de armamento oculta. O certo é que as construções eram bem feitas, com acesso por escotilhas, ventilação, paredes tratadas e portas blindadas. Nada estava completo, mas tudo indicava que o trabalho havia sido feito com pressa. Nos documentos encontrados não havia plantas claras. Muitos relatórios eram vagos ou contraditórios. Os oficiais capturados também não deram dados precisos. Os corredores se conectavam a áreas onde havia apenas pilares, salas vazias e estruturas inacabadas. Alguns fragmentos de papel sugeriam que ali se estava tentando montar uma planta experimental, mas nenhuma máquina funcional foi encontrada. O local ficou marcado pela suspeita de que poderia ter tido um uso nuclear, embora nunca tenha sido confirmado. Com o tempo, tornou-se uma zona restrita. Parte dos túneis colapsou e outros foram selados. Aqueles que conseguiram entrar depois descobriram marcas nas paredes, restos de materiais de construção e alguns mecanismos. Não havia sinais de que se tivesse vivido ali, mas sim que se trabalhou sem descanso. Mittelberg permaneceu como um dos últimos projetos não resolvidos do regime nazista, um complexo que absorveu recursos e mão de obra até os últimos dias, mas que nunca chegou a estar operacional. A magnitude das galerias demonstrava que era mais do que uma simples toca. O design apontava para algo mais amplo, mas com a queda do regime, tudo parou. Os aliados levaram o pouco que havia de valor e o resto ficou enterrado. Desde então, o local tem sido revisado várias vezes, mas sem se chegar a uma conclusão clara. Alguns o veem como a tentativa final de construir um centro de comando alternativo. Outros pensam que era apenas uma distração, uma forma de gastar recursos para manter a ilusão de resistência. O único certo é que Mittelberg existiu, foi escavado com velocidade e permaneceu como uma das estruturas mais enigmáticas da última etapa do conflito. Os túneis de Mittelberg não foram os únicos construídos contra o tempo nos últimos meses do regime. Em outro ponto da Alemanha, ao sul da Baixa Saxônia, os aliados descobriram outro sistema subterrâneo igualmente impactante, embora com um propósito muito mais claro. Em plena cordilheira do Harz, entre florestas densas e caminhos pouco transitados, foram encontradas instalações subterrâneas onde se havia fabricado armamento pesado durante a etapa final da guerra. A ideia era evitar os bombardeios constantes dos aliados, escondendo a produção sob montanhas sólidas. Ao entrar nessas galerias, encontraram maquinaria ainda em posição, trilhos, restos de vagões, ferramentas e sinais de trabalho forçado. As fábricas estavam conectadas por passagens longas, com paredes reforçadas e tetos altos para permitir o passo de peças grandes. Diferentemente de outros lugares que mal haviam começado a ser escavados, aqui a produção havia funcionado de verdade. Foram achadas partes de projéteis, painéis de controle, motores desmontados e peças metálicas já etiquetadas. Os engenheiros aliados que inspecionaram o local confirmaram que a fábrica havia estado ativa até muito pouco antes da chegada das tropas. A instalação era tão grande que não pôde ser percorrida por completo em uma única jornada. Ao longo de vários dias, foram abrindo portas fechadas, corredores bloqueados e salas que seguiam cheias de ferramentas. Confirmou-se também que ali haviam trabalhado prisioneiros, muitos deles em condições extremas. As marcas nas paredes, os colchões improvisados e os recipientes de água vazios davam pistas da vida forçada que se levava ali dentro. Tratava-se de uma rede subterrânea com linhas de produção escondidas que haviam fabricado componentes para tanques, mísseis e aviões. Era a resposta do regime à ofensiva aérea aliada: mover tudo o possível para debaixo da terra, a qualquer custo. Após o achado, várias dessas fábricas foram seladas, enquanto outras ficaram abertas para inspeção militar. O tamanho do complexo em Harz, somado ao seu nível de atividade real, o converteram em um dos exemplos mais evidentes de como a guerra se trasladou para o subsolo em sua fase final. Mais a oeste, na cidade de Frankfurt, os soldados aliados encontraram algo diferente, mas igualmente impactante.
Enquanto revisavam as instalações bancárias que haviam sido tomadas pelo regime, descobriram cofres ocultos com conteúdo que não aparecia em nenhum inventário oficial. Não eram lingotes nem documentos financeiros. O que havia dentro eram joias, relógios, anéis de casamento, dentaduras de ouro, moedas antigas e objetos pessoais claramente retirados à força de famílias judias. Muitas das peças tinham nomes gravados, datas ou inscrições religiosas. Estavam organizadas em caixas, numeradas e guardadas em compartimentos protegidos por fechaduras especiais. O que mais chamou a atenção foi a quantidade. Não eram apenas alguns objetos, era uma coleção sistemática, extensa, acumulada ao longo de anos. Tudo indicava que esses bens haviam sido confiscados durante as deportações e depois armazenados em segredo, possivelmente com a intenção de usá-los como respaldo econômico. Havia peças de alto valor, mas também objetos comuns que só faziam sentido se pensava em uma rede de saque massivo. Após a descoberta, iniciou-se um processo para catalogar cada item, buscando cruzá-lo com listas de vítimas. Alguns objetos puderam ser devolvidos às famílias sobreviventes, mas a maioria nunca pôde ser reclamada. A descoberta serviu como prova física direta do saque sistemático operado pelo regime nazista. Não se tratava de pilhagem individual, mas de uma política estruturada. Tirar tudo o que tivesse valor daqueles que eram perseguidos, classificá-lo e escondê-lo como se fosse propriedade do Estado. No mesmo edifício, também foram encontrados documentos com nomes, datas e assinaturas dos funcionários responsáveis por essas operações. A existência desses cofres não apenas confirmou os relatos daqueles que conseguiram sair da Alemanha com vida, mas deu aos investigadores evidências concretas para rastrear outras redes semelhantes em outras cidades. A partir do que foi encontrado em Frankfurt, começou-se a revisar arquivos em outras regiões e descobriu-se que muitas peças haviam sido movidas para a Suíça, Áustria ou escondidas em propriedades privadas. Mas o que apareceu nesses cofres foi um dos conjuntos mais amplos, intactos e diretos do saque organizado que acompanhou o extermínio. A vários quilômetros dali, na costa do Mar Báltico, outro lugar seguia atraindo atenção por uma razão distinta. Na ilha de Usedom, ao norte da Alemanha, encontrava-se o que durante a guerra havia sido um dos centros mais avançados de desenvolvimento militar, Peenemünde. Nesse complexo, sob direção do engenheiro Werner von Braun, foram projetados e testados os foguetes V-1 e V-2, as primeiras armas balísticas automáticas de longo alcance. O lugar funcionou como base de testes e centro de montagem. Embora os aliados bombardeassem a área em várias ocasiões, muitos restos sobreviveram. Décadas depois, começaram a vir à tona estruturas soterradas, túneis de transporte, trilhos usados para mover os mísseis e pedaços reais dos foguetes lançados. Alguns estavam em peças grandes, outros reduzidos a fragmentos, mas todos com marcas visíveis do modelo, número de série e data de produção. Também foram encontrados planos, anotações técnicas, uniformes dos operadores e fotografias dos lançamentos. O que tornava único esse lugar era que ele havia sido o primeiro passo para o que depois seria a tecnologia espacial moderna. A diferença era que, em aquele momento, os foguetes eram usados para atacar cidades. Londres, Antuérpia e outras áreas foram atingidas pelos V-2 na fase final da guerra. Não faziam barulho ao cair, não podiam ser interceptados, e deixaram milhares de mortos. O achado desses restos serviu para entender como havia sido o processo de fabricação, que materiais eram usados e como se organizavam os turnos de trabalho. Em muitos casos, os que montavam os foguetes eram prisioneiros, obrigados a trabalhar em condições extremas. Peenemünde era mais do que uma base, era o centro de um programa científico desenvolvido em pleno conflito. Hoje, parte do lugar é conservada como museu, mas muitas de suas áreas permanecem fechadas ao público. As estruturas encontradas recentemente mostraram passagens que não figuravam nos planos originais, o que indica que houve partes do projeto que nunca foram reveladas completamente. Os restos dos mísseis, ao serem analisados, forneceram detalhes exatos de seu funcionamento. As marcas de combustão, os sistemas de estabilização e as válvulas eram mais avançadas do que se pensava. Essa descoberta não apenas deu contexto técnico ao terror que essas armas provocavam, mas também serviu para entender como a corrida pelo poder tecnológico já estava em andamento antes mesmo do término da guerra. O que se iniciou em Peenemünde terminou anos mais tarde no desenvolvimento de foguetes espaciais,
Mas durante esse período, cada peça encontrada apontava para uma única coisa. Estava se fabricando tecnologia de outro nível, em meio ao conflito mais destrutivo do século. Cada uma dessas descobertas permitiu ver o que a guerra deixou para trás sem ser contado. Não foram teorias nem símbolos, mas provas físicas de estruturas abandonadas, planos interrompidos, rotas de fuga, restos humanos e objetos pessoais que ficaram onde tudo terminou. Alguns revelaram como se combatia, outros como se fugia ou se ocultava o que não devia ser visto. Em muitos casos, foram encontrados nos mesmos lugares onde milhares morreram, sem registro nem nome. E embora já tenham passado décadas, nem tudo veio à tona. Ainda há túneis por abrir, caixas por desenterrar, peças enterradas, documentos perdidos e espaços que ninguém tocou desde 1945. O que já foi encontrado serve para entender o que aconteceu. O que falta continua esperando debaixo da terra, na água ou onde a guerra o deixou.